Olá para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro episódio da segunda parte da temporada final de Shingeki no Kyojin, né? Ou seria o episódio 17, não é isso? Da Final Season de Shingeki no Kyojin. E que já, assim, de início, o que podemos falar que foi um episódio titânico e frenético. Que episódio foi esse, pessoal? Foi um episódio incrível. Se você ainda não assistiu, assista, porque assim, eles voltaram com tudo, né? O episódio já começa com a Hanji, né, pegando o Levi ali nos braços, o Levi que tinha sido explodido, né, em seu embate contra o Zeke, né, no final da temporada passada. Ele está todo ferido, né, perdeu 2 dedos da mão, está com um olho cego, com o rosto cheio de furos, totalmente dilacerado, né? E a Hanji pega o Levi ferido no colo e o Flock imediatamente averigua a situação, e os outros soldados pedem para que executem o Levi imediatamente, porque ele é um demônio e é muito perigoso e é um opositor muito forte e não pode ser mantido vivo. Então a Hanji diz que não é para tanto, porque ele já está morto, né? Porque ele foi atingido diretamente por uma lança do trovão e que está dilacerado, não há necessidade ainda de atirar nele. Então Flock pede ali para averiguar, né, para realmente se certificar, né? Ele disse que sabe checar batimentos cardíacos e quer ver por ele mesmo se o Levi realmente morreu, né? E assim, para sorte da Hanji e do Levi, nessa hora um titã que estava caído ali no chão começa a absorver fumaça. E eles ficam se perguntando o que está acontecendo, porque geralmente os titãs expelem fumaça quando estão desaparecendo. E esse está absorvendo, né, fumaça, sugando vapor. E eles não entendem o que está acontecendo, e de repente aquele titã começa a se desfazer, e de dentro desse titã sai o Zeke, né? Sai o Zeke ali sem roupa, né? Totalmente curado. Então eles começam o Flock vai imediatamente falar com o Zeke, né? Pergunta o que aconteceu, pergunta se ele foi o responsável por eliminar a tropa que estava o mantendo sob custódia, e ele fala que aconteceu uma batalha ali, né, e que, praticamente ele estava ferido e que foi reconstruído por uma garotinha. Ele disse que foi, ao mesmo tempo que pareceu que aquilo durou anos e anos, ao mesmo tempo foi tão rápido, e que ele acredita que foi então na coordenada onde estava. E que a gente sabe que na coordenada a condição de tempo, né, o conceito de tempo não existe de uma forma como nós entendemos. Na coordenada, presente, passado e futuro aparentemente são uma coisa só. Isso baseado no que a gente viu até agora, né, sobre a coordenada. Então ele vê pequenas memórias ali de uma garotinha, né, reconstruindo o corpo dele de areia, e ele disse que não podia fazer nada, apenas assistir, né. E nesse momento, aproveitando essa situação, a Hanji, se valendo desse descuido da tropa, ela pega o Levi e mergulha dentro do rio, né, e acaba escapando junto à correnteza, escapando da tropa, já que ela estava sendo mantida como refém, né. Acaba escapando. A gente não sabe se o Levi realmente estava morto, se estava vivo, mas o fato é que a Hanji conseguiu escapar junto com ele. Então já corta nesse momento, né, para dentro das muralhas, onde está tendo agora um embate entre titãs, né? O Eren foi surpreendido ali pelo mandíbula, né, do Gaillard, que apareceu de surpresa, e a Pieck então começa a conversar com a Gabi, né, explicando a situação, dizendo que ela não é nada de traidor, que ela está ali pelos camaradas dela, dizendo que ela não confia em Marley, mas ela confia nas pessoas que lutaram ao lado dela nessas batalhas o ano todo. Ela confia nos amigos dela, que são marleyanos, né, junto com ela, que são eldianos, melhor dizendo, e que eram mantidos nos campos de concentração de Libério, né. Nesse momento o Eren se transforma em titã, né, e começa a porrada frenética ali, né, entre o Eren e o Gaillard, né, e assim, muito bonito. Eles usaram 3D, mas tem muito 2D também, e mesmo as partes em 3D, acho que ficou assim muito bem feito. Foi uma luta frenética, né, e que o Eren, assim, a princípio consegue vencer. Está vencendo ali o Gaillard tranquilamente. O Gaillard vai fugindo, utilizando os prédios como o seu trunfo, né, para conseguir se locomover de uma maneira que seja mais difícil do Eren acertá-lo. E nesse momento começam a aparecer dirigíveis, né, dirigíveis pelo céu, e
o Rhaenyra e o Magaff estão vindo, comandando essa tropa aérea, e é quando a Yelena chama o Eren e diz: Eren, não podemos colocar você em risco, você tem que saia do seu titã e fuja pelos dutos subterrâneos usando o poder do martelo de guerra, né? A Yelena propõe isso pro Eren, o Eren olha isso e simplesmente ignora, né? Porque ele acha que não é necessário, ele vai pra cima, né? Ele diz: pode vir, Rhaenyra, pode vir que eu tava te esperando para essa batalha há muito tempo, né? E é uma cena incrível, né? Assim, os soldados descendo do dirigível, né? E o canhão da Pyke também descendo ali, né? De paraquedas, e depois o Rhaenyra desce e se transforma em titã. E começa a batalha ali com o Eren, né? Uma batalha de 2 contra 1, 3 na verdade, porque a Pyke se transforma em titã e vai ali falar com o Magaff, enquanto ela tá montando o equipamento no titã dela, né? No titã quadrúpede. Ao mesmo tempo, eles estão explicando qual é que é o plano do Eren, né? E a Gabi acaba falando que ela ouviu uma conversa de que o Eren, de que eles tinham o Eren como o titã fundador e precisavam também de um titã de sangue real, que seria o Zeke, né? Então eles começam, a partir disso, a entender do porquê que o Zeke tem tantos poderes com o Bestial, tem tantos poderes que geralmente os antigos portadores não tinham, né? Eles começam a entender que é bem possível, principalmente pelos pais dele estarem envolvidos com a antiga revolução, né? E que agora faz sentido, né? E que a partir disso eles não podem deixar que o Zeke e o Eren se encontrem. A missão deles agora vai ser impedir os dois de terem esse contato, né? E a partir do momento que a Pyke termina de se equipar, né, com suas armas, ela sobe ali numa parte mais alta da muralha e já corta novamente para a cena do Eren lutando com o Rhaenyra. O Eren tá vencendo, né? Ele consegue quebrar a mandíbula do Rhaenyra, né? Ele tá utilizando os braços endurecidos, um endurecimento nos braços, o que aparentemente o torna até mesmo mais forte, né, do que a armadura do Rhaenyra, e consegue quebrar a armadura do Rhaenyra, né, com aqueles golpes de strike, de Muay Thai e de boxe. E, bom, nesse momento que ele tá vencendo o Rhaenyra, aparece o Galliard pelas costas e ele utiliza, né, o poder do martelo de guerra para perfurar os dois, para empalá-los. Porém, nesse momento que ele estava aparentemente com a vitória, ele é acertado por um tiro da Pyke, né? O Magaff, já pilotando a arma da Pyke, consegue desferir um tiro na cabeça do Eren, né? O Eren fica meio que ali em transe, e é nesse momento que o Galliard e que o Rhaenyra aproveitam para descer a madeira no Eren, né? Eles vão para cima com tudo e começam a papocar o Eren na porrada, né? E o Eren tá ali tonto, apanhando de um lado e de outro como se fosse um bêbado, né? E ficou feio o negócio para ele nessa parte do episódio, né? Então a gente acaba tendo uma visão interna, porque assim, os aliados vendo isso, né? O pessoal do Wano Akupon e a Helena, eles ficam em choque, né? Vendo ali a tropa de exploração sendo subjugada. Eles estão matando muitos soldados marleanos, mas estão morrendo muitos também, né? Muita gente da tropa de exploração sendo morto, o Eren perdendo a batalha, o Zeke até então desaparecido. E bom, a Helena fica desesperada com isso. O Nekopon, em um último desespero, vai, né, para o porão do quartel ali e solta a tropa de exploração, que estava presa por não concordar com o plano do Eren, né? Ele solta a tropa, né, pedindo que por favor eles ajudem o Eren, que o Eren precisa deles, porque se eles não ajudarem, eles irão perder essa guerra. E assim, a partir do momento que ele solta o pessoal, o Connie já pula em cima dele com tudo. O Connie tá transtornado, disse assim: como assim, cara, ajudar o Eren? O Eren tá propondo uma coisa que a gente não concorda, a gente lutou todo esse tempo por liberdade e agora a gente vai aceitar um plano de não ter mais filhos, de ficar estéril? Como assim? A gente não vai concordar com isso, a gente não vai cooperar com esse tipo de plano. Então ali começa um embate, né, de ideologias entre os dois, né? O Wano Akupon disse que ele também não concordava, mas que a ideia era cooperar com a Helena, mas que na hora H eles tentassem mudar a cabeça deles para acabar com essa ideia de esterilização dos Eldianos, né? Ele acha que a Ilha de Paradis é o futuro e que eles podem conversar com o Eren e tentar fazê-lo mudar de ideia, né? E, bom, o Armin, ouvindo essa situação, né, ele decide que talvez pode ser uma boa ideia. Ele pergunta se a Mikasa quer ajudar o Eren. A Mikasa disse que quer sim ajudá-lo.
O Armin também não concorda com esse plano de esterilização, a Mikasa também não concorda, mas eles querem sim ajudar o Eren. Decidem que primeiro eles enfrentam um inimigo que é em comum, que seria Marley, e depois eles tentam rever o Eren, né? Rever como mudar essa mentalidade do plano da esterilização. E para isso, o Onyankopon até fala para eles que seria necessário um pequeno estrondo, né? Que eles liberassem um pequeno estrondo e que com isso seria suficiente para vencer as tropas ali em questão e talvez a partir disso mostrar ao mundo, né, o poder bélico de Parades e que garantiria aí pelo menos 50 anos de estabilidade dentro da ilha. E depois disso, uma conversa novamente com o Eren, com o Zeke, com a Helena para tentar mudar esse plano da esterilização, né? Em contrapartida, depois que mostra novamente ali a parte da tropa de exploração, né? Volta novamente pro Eren apanhando bastante, né? E tá feio o negócio ali, né? Ele realmente foi atingido no cérebro, né? Uma parte do cérebro dele está exposta ali, né? E não mostrou a visão interna do Eren, mas ele está provavelmente tonto, não sei, talvez em transe. E o Reiner tira uma estaca do peito dele, né? Uma estaca do martelo de guerra e perfura o abdômen do Eren e diz: Eren, já chega de tanta morte, já chega de tanto sangue, já chega de você sofrer, da gente sofrer, vamos acabar com isso de uma vez por todas, vamos acabar com isso aqui. E aparentemente o Reiner está disposto agora a ir até as últimas consequências e fazer o que for possível para acabar com esses 2000 anos de guerra, né, entre esses dois povos. E aí é quando termina o episódio, né, no clímax aí da batalha. Esse episódio foi um episódio frenético, um episódio de muita batalha, teve muito diálogo, mas teve muita luta. Eu achei que estava muito bem feito, certo? As lutas, o movimento dos titãs estava muito bem feito. A trilha sonora do Sao Wano, como sempre, perfeita, impecável. Ele consegue passar aquela emoção pra gente, sabe? A gente fica aflito e fica energético com a trilha sonora do Sao Wano e estava muito bem feito. A abertura e a end estão fenomenais, pessoal, estão incríveis. A abertura, né, falando sobre estrondo, né, estrondo, e ali uma pegada mais de metalcore, né, com bastante gutural. Ficou uma coisa incrível, assim, conseguiu expressar realmente ali o que o Eren sente dentro dele. E a end, né, ali mostrando o Eren criança, andando pelo campo de flores, pelas ruínas, foi também uma coisa incrível. Eu particularmente gostei muito desse episódio, estou muito enérgico e muito ansioso por essa temporada, apesar de já saber o final da história. O anime está nos trazendo uma belíssima adaptação, tá muito bom. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam nesse episódio 1, né? Se vocês acharam que foi bom, que não foi, se tem algo que deve melhorar. Se você ficou até o final desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios dessa temporada, desse final de Shingeki no Kyojin, que é uma história que a gente tanto ama e que acompanhamos ao longo de tanto tempo. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve se puder e até o próximo vídeo. Valeu!